O que está acontecendo com o governo neste momento é um vexame. O governo não tem base. Está ficando cada vez mais claro que o governo está cada vez mais refém do Congresso. Pessoal, vocês vão ver nesse vídeo a Andréia Sadi, né, e a Mortadela, digo, Daniela Lima, surtadas aí porque o Congresso tá dando um baile no governo Lula, né? E o governo não consegue aprovar as coisas que o Lula quer, porque o governo está ficando completamente sem apoio lá no Congresso, né? E aí as duas, né, que são as garotas propaganda na Globo News ali do governo Lula, ficam surtadas de ver que o Congresso não segue a vontade do Lula, né? A Daniela Lima, inclusive, tentou culpar a oposição ali pelo aumento que vai haver nas contas de luz, mas foi desmentida ao vivo e em cores. Tudo isso você vai ver aqui nesse vídeo e mais ainda você vai ver o William Bonner magoadíssimo, coitado. Ele está tremendamente magoado porque as redes sociais estão acabando, né, com a sua fama, acabando com a sua com a sua moral ali no Jornal Nacional, né? O pessoal nem assiste mais Jornal Nacional e ele está terrivelmente magoado e quer acabar com as redes sociais, né? Quer controlar as redes sociais para que o povão volte a assistir os jornais da Globo, né? Já que o povão agora quer saber só de internet, quer saber de YouTube, de TikTok, de Instagram, de qualquer coisa, e menos as redes tradicionais de informação, né? Então, pessoal, é tudo isso que nós vamos ver nesse vídeo aí. Mas antes eu queria pedir para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar também o sininho das notificações, né? Para que você possa receber novos conteúdos. E depois, se você quiser deixar o seu comentário aí também, nos ajuda muito. O YouTube agradece muito quando a gente faz qualquer coisa dessa, né? Ou clica ali para dar o seu like, ou se inscreve no canal. Tudo isso ajuda o meu canal a crescer. E aí eu vou ser eternamente grato a você. Bom, pessoal, primeira coisa, vamos ver o Lula falando aí, dizendo que ele tem responsabilidade fiscal e que a gente tem que confiar no Haddad, na responsabilidade fiscal do Haddad. Olha o discurso ridículo que o Lula fez, dá uma olhada só. Sabe da seriedade com que o Haddad trata a economia. Você sabe que nós estamos há quase 3 anos tentando consertar a economia. Primeiro foi a PEC da transição. Depois o arcabouço fiscal, que nós tivemos coragem de dizer que por mais que a gente arrecadasse, a gente não poderia gastar mais que 2,5. Eu não preciso de nenhum técnico do FMI para dizer para mim o que é responsabilidade fiscal. Eu tenho muita responsabilidade, porque eu não morri de fome antes dos 5 anos de idade na terra que eu nasci. Ô Lula, eu não sei o que você anda tomando para falar tanta besteira assim, porque na verdade tudo que você falou aí é tudo mentira, né? Porque a PEC da transição que você falou, que primeiro fizemos a PEC da transição, foi chamada de PEC da gastança, ou PEC do rombo fiscal, né? Porque foi aprovada para que você pudesse já entrar no governo chutando do balde e começando já uma gastança desenfreada, sem se preocupar com as contas públicas, né? E depois você falou do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal que todo mundo já está admitindo aí que não funcionou e que precisa ser mudado urgentemente, porque foi muito mal feito e que está propiciando com que o governo se afunde cada vez mais. Então o que você falou aí é uma grande besteira, uma grande bobagem, Lula, tá? E outra coisa que pior ainda, meu, que tem a ver o fato de você ser um garoto pobre, ter sobrevivido, né, com um garoto pobre lá no Nordeste, com sua responsabilidade fiscal? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para de falar besteira, velhinho da picanha. Bom, pessoal, agora vamos ver a Andréia Sadi, né,
tecendo ali os seus comentários, né? E surtada, nervosa ali, porque o que que acontece, né? O Congresso não quis segurar ali e vai votar o cancelamento do decreto que o Lula fez para aumentar o IOF, né? Já na semana passada eles tinham aprovado a urgência para a votação desse projeto, né? E agora ele ontem falou que vai fazer essa votação logo, né? Urgentemente, e ela está surtada aí, porque, segundo ela, não foi isso que havia sido combinado. Mas o Hugo Motta resolveu pautar logo essa votação para acabar com esse assunto e talvez para dar ali um recado para o governo. E é isso que ela não está gostando. Vamos assistir. Eu procurei os atores envolvidos nessa nova fase, nesse novo capítulo dessa crise entre Congresso e Palácio do Planalto. Não é uma coisa pontual, né, gente? É uma crise contínua. Procurei primeiro o líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, que falou, de fato, fui surpreendido, porque a expectativa do governo era de que este assunto só virasse pauta na semana que vem, e não pauta para votar, pauta a gente vê na semana que vem. Então, eles foram surpreendidos com um post do Hugo Motta nas redes sociais e o Lindenberg me disse que eles iam tentar reverter, conversar com os líderes. Procurei integrantes do governo, integrantes do Palácio do Planalto, que me disseram a mesma coisa, até para checar, para saber se alguém tinha sido avisado, comunicado com antecedência, me disseram que não, que ninguém foi avisado dessa medida, dessa decisão, na verdade, do Hugo Motta. Aí eu procurei o presidente da Câmara, Hugo Motta. Aí o Hugo Motta me disse o seguinte, que o argumento dele é que ele pautou porque a urgência falou mais alto. O que ele está querendo dizer aqui? Vocês vão se lembrar, essa discussão de hoje é sobre o mérito. A urgência já foi aprovada, foi uma derrota surreal para o governo, um vexame, o placar, o tamanho da derrota que o governo teve com a aprovação da urgência. Aí o Hugo Motta está justificando, dizendo que a urgência falou por si só, que, na visão dele, ele precisa governar com uma pauta que atenda a maioria da casa, então não tem por que deixar essa pauta para depois. Aí eu falei, olha, mas os líderes estão dizendo, integrantes do governo, que o senhor não avisou. Aí ele respondeu o seguinte, vou colocar aqui para vocês, ó. Primeiro isso aqui, né? A audiência da votação do decreto falou por si só e o presidente da Câmara tem que seguir a maioria. Preciso fazer uma pauta que atenda à casa e ao Brasil. E a casa não vai aceitar aumento de imposto para resolver o problema fiscal do Brasil. Então, a primeira crítica dele ao governo está aqui. Aí a segunda, que eu estava procurando aqui, ó, onde é que está? Aqui, ó. Motta me disse que não é avisado, que não precisa avisar o governo de tudo e que tem certeza que o governo não avisa de tudo também. Então, isso aqui é um outro recado do Hugo Motta, dizendo assim, vocês tomam a decisão de vocês e a gente tem que depois ficar correndo atrás aqui no Congresso. A própria decisão do IOF, né? Na visão dos parlamentares, foi um erro do governo, tudo aquilo que a gente já trouxe para vocês. E aí agora, eu estou dizendo que essa crise escalou porque se o Hugo Motta, de fato, botar para votar em sessão virtual, porque essa é a crítica do líder do PT, que seria também, além de não ter sido avisado, que vai ser numa sessão virtual. Se isso acontecer, Davi Alcolumbre vai pautar esse PDL, né, que é a sigla do projeto que derruba o decreto, no Senado. Quer dizer, o recado é o Congresso perdeu a paciência com o governo. E a pergunta é por quê? Aí tem várias explicações nos bastidores. Pano de fundo emendas. A Elisa acabou de trazer contexto sobre isso. Eles estão muito irritados com essa investigação do Dino lá no Supremo, pedindo para dar mais transparência para as emendas parlamentares e alguns classificam que possa existir um jogo combinado do Dino com o governo. Aí eu pergunto para vocês, como que o Dino vai combinar isso com o governo se o que está acontecendo com o governo neste momento é um vexame? O governo não tem base. Está ficando cada vez mais claro que o governo está cada vez mais refém do Congresso. Então, como que ele combina com o Dino de investigar as emendas para prejudicar o próprio governo? Não estou dizendo que no começo o governo não tinha interesse nessa investigação. Sim, tinha. O próprio presidente Lula deixou isso muito claro na campanha de 22, vamos acabar com o orçamento secreto, é um absurdo e tal. Na semana passada, em entrevista para o Mano Brown, no podcast Mano a Mano, Lula
falou sobre isso quase resignado. Assim, não tem muito o que fazer. É isso aí. Hoje eu tenho até dúvida se o PT queria que acabasse o orçamento secreto. Então, só para trazer para vocês, o governo achou que saindo Lira a vida ia melhorar? Não. Está piorando, até porque está chegando o ano eleitoral e tem uma leitura no governo de que o Congresso está atuando também para uma espécie de asfixia, Valdo, do governo às vésperas do ano eleitoral. Já o Congresso diz, o governo promete as coisas, não entrega. Promete que vai liberar a emenda, não entrega. Hoje me passaram um relatório mostrando que o governo está cumprindo com o calendário do que prometeu. Então, o pano de fundo, para mim, continua sendo a investigação do Dino no Supremo. Será, Andréa Sadi, que a questão é somente a investigação que o Dino está fazendo lá no Congresso? Ou será que o Congresso já percebeu que o Lula não tem a menor chance de ganhar as próximas eleições, né? Ou está completamente aí desacreditado para as próximas eleições? Então o Congresso já não está se importando mais em aprovar as pautas desse governo, já que a maior probabilidade é que vai entrar um novo governo em 2027, né? Então, talvez seja isso também. Bom, agora nós vamos ver a Mortadela, Daniela Lima. É nervosa ali, por quê? O que acontece? Ela quis botar a culpa na oposição por conta do possível aumento nas contas de luz que vai haver depois que o veto do Lula foi derrubado lá no Congresso, né? Então ela tentou ali culpar a oposição, porém ela foi desmentida ao vivo e em cores pelo comentarista que estava ali ao lado dela. Veja só que vexame. É incrível como esse povo gosta de passar vexame, né? A Eliane Cantanhede já passou um vexame histórico a semana passada e agora mais um vexame agora da Mortadela, Daniela Lima. Vamos ver. Por quê? Né? Se beneficiam muito do fato de que absolutamente nada, o Lula virou um teflon ao contrário. Né? Assim, tudo cola nele. É um governo que simplesmente não consegue comunicar que se a conta ficar mais cara, ligue você, escreva você para o seu deputado e reclame. É impressionante. Um problema adicional, né, Dani? Bom dia, Dani, Camila, Valdo, aos assinantes. Problema adicional de que, nesse caso, as bancadas do governo votaram para derrubar os vetos. Então, como uma coisa governo, desculpa, mas é que você chegou num ponto que eu acho inadiável de se discutir. Esse é um governo que não gosta de perder, mas perde todas, ou muitas, para ser mais justa, né? E aí, para não perder, faz acordo. E a bancada entra. Nos projetos da maldade. E vários da oposição, que talvez até tenham feito acordo para derrubar os vetos, acabam votando a favor dos vetos e ainda saem, portanto, como os que bateram. E não tem argumento contra isso. Como é que você vai dizer? Se o próprio partido do governo vota em peso para derrubar os vetos e na oposição diversas figuras votam para manter aqueles vetos, que iam deixar a luz mais barata, porque é sempre confuso, né? Derrubar o veto e é o veto que vai deixar a conta mais barata. Mas, enfim, muitos nomes importantes da oposição acabaram votando para manter esses vetos aí. Então cria uma situação em que, de fato, e acho que a única saída para isso é o eleitor, né, Dani? Como é que você vai responsabilizar o Congresso? É o eleitor na hora de votar, na hora de escolher, fazendo isso. Que vergonha, hein, Daniela Lima, sendo desmascarada ao vivo ali. Ela tentou botar a culpa na oposição e o Joel, o comentarista Joel, desmascarou ela ao vivo e em cores. Que vergonha, Daniela Lima. Mas a única coisa boa que ela falou ali é que o governo Lula parece um teflon ao contrário. Tudo que é ruim gruda nesse teflon ao contrário. É tudo que não presta gruda, né? Que vexame, meu Deus do céu. As próprias garotas propaganda do governo descendo a lenha aí no velhinho da picanha. Meu Deus do céu. Agora vamos ver o Bonner chorando, coitado. Tá tão triste. Olha, a gente fica até com pena do Bonner, né? Porque a Globo tá perdendo audiência, né? O Jornal Nacional não é mais o mesmo e ele está enraivecido com as redes sociais, porque, segundo ele, a culpa é das redes sociais. Vamos ver. Eu diria, então, que no momento que a gente vive, as redes sociais, nesse 2025, ainda são um enorme problema para a humanidade, para a civilidade,
e para o futuro da civilização. Ainda são. Eu adoraria que dentro de menos de um ano você me fizesse a mesma pergunta e eu dissesse, que bom, encontramos uma solução para o mal que as redes sociais têm feito. No momento, estamos lidando com esse mal, com as bolhas, com a intolerância crescente, com as pessoas se recusando a ouvir os diferentes e ainda tornando os diferentes seus alvos porque inimigos. Isso é um produto claro, típico, inegável das redes sociais. Ah, tá bom então, Bonner. Quer dizer que o problema da humanidade agora são as redes sociais, né? Não são os políticos corruptos, né? Não são os traficantes, não são os criminosos, não são os assassinos, né? Não é a violência que impera aí na sociedade, né? Não é a hipocrisia que existe nos governos, não é a roubalheira que existe nos governos, né? Tudo isso daí não tem importância. O problema do mundo, da humanidade, são as redes sociais, né, Bonner? Vamos resolver as redes sociais, que aí resolve todos os problemas da humanidade. Que beleza de raciocínio você tem. Olha, eu fico impressionado, né, que um apresentador da Globo chegou a essa conclusão. Essa é digno, assim, de um Einstein, poderia dizer, né? Um cara, um crânio, né? Um gênio, né? Eu acho que podia botar o Bonner para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, né? Depois dessa conclusão que ele tirou, né? É incrível, mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos, né? E também deixar o seu comentário. O que você está achando de tudo isso? Você está gostando do governo Lula? Diga aí o que você está achando do governo do velhinho da picanha, do presidente Lula, né? O pai dos pobres, né? O homem que ia trazer picanha e cerveja para as famílias brasileiras, né? Mas que até agora não tem nem ovo, nem café, nem picanha, nem cerveja, nem nada disso, né? Male tem uma abóbora. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tudo de bom.